Pense por um momento, imagine um tempo em que a força e o destino se entrelaçavam de forma misteriosa, onde até os homens mais poderosos poderiam cair diante das tentações e dos segredos do coração humano. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou integrante do canal Jesus Cristo em Foco. E hoje trago uma mensagem que vai desafiar sua percepção e tocar profundamente o seu espírito. Sejam bem-vindos a mais um encontro de revelações divinas, onde a verdade da Palavra de Deus ilumina cada passo de nossa jornada. Amados irmãos, hoje nos debruçamos sobre um tema que desperta inquietação e reflexão. Por que Dalila traiu Sansão, o homem mais forte da Bíblia? Este é um assunto que, à primeira vista, pode parecer enigmático e até mesmo controverso. Mas nele encontramos lições poderosas sobre confiança, fraqueza e o destino traçado pelo divino. Durante os próximos minutos, convido vocês a mergulhar nessa história milenar com olhos de fé e coração aberto, pois a narrativa de Sansão e Dalila vai além dos fatos históricos. Ela revela verdades sobre a natureza humana e o poder da redenção. Antes de adentrarmos neste mistério, peço que se juntem a mim em uma breve oração. Fechem os olhos, elevem as mãos e permitam que o Espírito Santo inunde seus corações. Senhor Deus, nós te agradecemos por nos conduzir até este momento de revelação e conhecimento. Abre nossas mentes e fortalece nossos corações para que possamos compreender a profundidade de tua palavra. Que cada lição extraída desta história se transforme em luz para nossas vidas e que, através dela, possamos encontrar coragem para enfrentar nossas próprias batalhas. Amém. Logo após essa oração, convido todos vocês a se inscreverem no canal Reflexões Bíblicas, a deixarem seu like e a compartilharem este vídeo com familiares e amigos. Este é um chamado para que cada um se torne parte ativa desta corrente de fé e conhecimento, para que juntos possamos desvendar os mistérios que a Bíblia nos apresenta. Se você assistiu até aqui, deixe nos comentários. Eu estou comprometido com a verdade que é a palavra de Deus, conforme nos lembra o inspirador João, capítulo 17, versículo 7. O mistério que envolve Dalila e Sansão nos desafia a olhar para além das aparências. Sansão, conhecido como o homem mais forte da Bíblia, foi agraciado com uma força sobrenatural concedida pelo Senhor. E em meio às suas vitórias, também enfrentou desafios que o levaram a momentos de vulnerabilidade. Dalila, figura enigmática e cheia de contradições, surge como o elo que une a glória e a queda desse gigante da fé. Pergunto a vocês, será que, na traição de Dalila, encontramos um reflexo das nossas próprias fraquezas e da necessidade de estarmos sempre alertas aos perigos que podem desviar-nos do caminho da retidão? Reflitam sobre essa pergunta, pois é justamente na reflexão que reside o verdadeiro aprendizado. Nesta primeira parte do vídeo, começamos a abrir as portas para uma análise profunda desse acontecimento bíblico. Iremos, ao longo deste roteiro, explorar não apenas os fatos registrados nas Escrituras, mas também o contexto emocional, espiritual e até mesmo sociocultural que cercou essa narrativa. Referências como Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 8, e primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, nos ajudarão a fundamentar essa investigação, trazendo à tona a grandiosidade e as nuances das lições que Deus deseja que tiremos deste episódio. Estudiosos renomados já debateram durante séculos os significados ocultos por trás das ações de Dalila e o impacto devastador que tiveram na trajetória de Sansão. Ao compreender que o destino muitas vezes se desenrola em meio a escolhas aparentemente contraditórias, percebemos que até mesmo os mais fortes podem ser levados a tropeçar. Assim, a narrativa que hoje vamos explorar nos convida a olhar para dentro,
a reconhecer nossas vulnerabilidades e, sobretudo, a buscar na fé a força necessária para superar cada obstáculo. Portanto, queridos irmãos, preparem-se para uma jornada intensa de autoconhecimento e reflexão espiritual. Lembrem-se de que cada palavra aqui proferida é um convite para que possamos juntos desvendar os mistérios que nos cercam e reafirmar nossa fé na palavra de Deus. Continuem conosco, pois ainda há muito a ser revelado nesta história que ecoa através dos tempos, e a última revelação, como prometido, será a mais poderosa de todas. Continuando nossa jornada pela narrativa que envolve Sansão e Dalila, adentramos na teia complexa dos motivos que levaram Dalila a trair um homem de tamanha força e fé. É importante compreender que, na história, cada atitude é permeada por escolhas e influências que transcendem o simples ato de trair, revelando uma profunda intersecção entre o destino divino e as fragilidades humanas. Muitos estudiosos afirmam que Dalila, mesmo vivendo à margem da comunidade de fé, representava o espelho de nossas próprias vulnerabilidades, sendo seduzida não apenas pelo poder material, mas também pela promessa de segurança e pertencimento em um mundo que frequentemente se mostra hostil à verdadeira essência do espírito. Ao analisarmos o comportamento de Dalila, percebemos que suas ações foram motivadas por uma mistura de interesses pessoais e pressões sociais. Ela se viu envolvida em uma trama onde a busca por autonomia e reconhecimento colidia com os desígnios de Deus para a vida de Sansão. A traição, portanto, não é apenas um ato isolado, mas o resultado de uma sequência de escolhas e circunstâncias que juntas desenharam um cenário onde a força física e a espiritual se confrontavam. É nesta tensão entre o divino e o humano que encontramos o verdadeiro ensinamento. Mesmo os que ostentam uma força inigualável podem ser abatidos por sua própria fragilidade. Assim como nós, irmãos, muitas vezes nos deparamos com momentos de fraqueza que nos afastam do caminho da retidão. Nesta parte do roteiro, é fundamental destacar a importância do discernimento e da vigilância espiritual. Ao refletir sobre a traição de Dalila, somos convidados a examinar nossas próprias atitudes e a reconhecer as tentações que nos cercam diariamente. Quantas vezes permitimos que as distrações do mundo se sobreponham à nossa fé? Quantas vezes, por descuido ou falta de atenção, nos afastamos da proteção divina? Essas são questões que nos impulsionam a buscar uma vida de constante oração e meditação na palavra de Deus, para que possamos identificar e combater os perigos que ameaçam nossa integridade espiritual. A narrativa de Sansão e Dalila também nos remete à importância de manter nossos laços com a comunidade de fé. Assim como Dalila se aproveitou das vulnerabilidades individuais, muitas vezes somos levados a agir de forma isolada, esquecendo o poder que reside na união dos irmãos. Este episódio bíblico nos ensina que o fortalecimento da fé passa pelo diálogo, pela comunhão e pelo compartilhamento de experiências que nos aproximem de Deus e uns dos outros. Quando a dúvida e a tentação surgem, é através da congregação e da intercessão mútua que encontramos o suporte necessário para resistir aos desafios do mundo. Além disso, a análise desta história nos leva a refletir sobre a dualidade da existência humana, a coexistência de luz e sombra em cada ser. Sansão, o homem mais forte, possuía uma ligação direta com o divino, mas também demonstrava fraqueza em seus momentos de vulnerabilidade. Dalila, por sua vez, encarna a figura da sedução, mas também a de um ser em conflito com suas próprias emoções e desejos. Essa dualidade é um convite para que cada um de nós busque um equilíbrio interior, fundamentado na fé e na constante busca pela verdade revelada nas Escrituras.
É através deste equilíbrio que conseguimos transformar nossas falhas em oportunidades de crescimento e fortalecimento espiritual. Convido você, querido irmão, a refletir sobre esses pontos enquanto seguimos em nossa análise. Pense nas situações do seu dia a dia que podem estar se assemelhando à história de Dalila e Sansão. Será que, em algum momento, você já se deixou levar por impulsos que comprometeram sua fé? Essa reflexão não tem o intuito de julgar, mas de despertar um olhar atento e vigilante para que juntos possamos aprender e evoluir na caminhada espiritual. À medida que avançamos na nossa mensagem, prepare-se para mergulhar ainda mais fundo nos elementos que conduziram à queda de Sansão. A análise dos aspectos emocionais e espirituais envolvidos na traição de Dalila nos revelará lições que podem transformar a forma como encaramos nossos desafios e fortalece nossa comunhão com o Senhor. Lembre-se, cada palavra aqui proferida é um convite para que você se aproxime mais de Deus e encontre, mesmo em meio às tempestades, a paz que só a fé verdadeira pode proporcionar. À medida que adentramos os detalhes da trama que envolveu Dalila e Sansão, é essencial compreendermos os elementos que desencadearam esse conflito entre o poder divino e as fraquezas humanas. A narrativa, repleta de simbolismos e lições espirituais, nos convida a examinar não só a trajetória de um homem que, abençoado com uma força sobrenatural, se deixou seduzir pelas artimanhas do destino, mas também a refletir sobre os riscos de nos afastarmos da proteção e da orientação divina. Sansão, o homem escolhido por Deus para cumprir uma missão grandiosa, foi dotado de uma força que parecia inabalável. No entanto, essa mesma força, quando utilizada sem a devida cautela e vigilância, revelou-se suscetível às armadilhas do orgulho e da confiança mal direcionada. Dalila, por outro lado, aparece na história como uma figura complexa, imersa em seus próprios conflitos e desejos. Sua decisão de trair aquele que representava a encarnação da força divina não foi fruto de um mero capricho, mas sim de um conjunto de circunstâncias que refletiam o embate entre o material e o espiritual, entre a promessa de poder terreno e a verdade que emana da palavra de Deus. É importante ressaltar que essa história, além de seus aspectos históricos e narrativos, carrega profundas implicações para a nossa vida espiritual. Cada um de nós, em algum momento, enfrenta dilemas que podem levar à ruína se não estivermos firmemente ancorados na fé. Ao nos debruçarmos sobre os motivos que levaram Dalila a agir de forma tão controversa, somos desafiados a identificar aquelas situações em que nossas próprias defesas se abrandam. Estamos expostos a tentações que, mesmo sutis, podem comprometer nossa integridade espiritual e desviar-nos do caminho que Deus traçou para nós. Nesta análise, é crucial considerarmos a influência do ambiente e das pressões sociais que podem contribuir para escolhas erradas. A sociedade, com seus apelos e suas distrações, frequentemente tenta afastar o crente da prática constante da oração e da comunhão com o Senhor. Essa narrativa bíblica nos lembra que, mesmo em meio às maiores bênçãos, é necessário manter a vigilância e a humildade para reconhecer nossos limites. Assim como ensina a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, a verdadeira força reside na fidelidade a Deus e na sabedoria de reconhecer nossas próprias fragilidades. Os estudiosos das Sagradas Escrituras enfatizam que a queda de Sansão não foi apenas um acidente trágico, mas uma advertência para todos os que se afastam da senda do Senhor. Ao ser seduzido por Dalila, ele nos mostra que nenhum homem, por mais abençoado que seja, está imune às armadilhas do orgulho e da desatenção aos preceitos divinos. É uma mensagem que ecoa por todos os tempos.
a importância de manter nossos corações e mentes focados na verdade revelada pela Bíblia e de estarmos sempre alertas às seduções que podem nos desviar do propósito maior de nossa existência. Nesta etapa do vídeo, convidamos cada espectador a meditar profundamente sobre as escolhas que fazem diariamente. Pergunto: em que momentos permitimos que a ilusão do controle e do poder terreno nos faça esquecer da proteção que vem do alto? A resposta para essa pergunta pode ser a chave para uma vida de mais sabedoria e vigilância. É fundamental que, diante das adversidades e tentações, busquemos o amparo do Espírito Santo, assim como nos ensina Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 8, para que possamos superar as fraquezas que nos afligem e permanecer firmes na fé. Portanto, irmãos, este é um chamado à introspecção e ao fortalecimento espiritual. Que a história de Sansão e Dalila sirva de espelho para que possamos identificar e corrigir nossos próprios desvios. Que possamos aprender a valorizar cada bênção concedida por Deus, mantendo-nos atentos e humildes para que nossa caminhada seja sempre guiada pela luz da verdade e pela força do Espírito Santo. Que essas reflexões toquem o coração de cada um e que, em meio às lutas diárias, possamos encontrar a renovação da fé e a coragem para resistir aos desafios do mundo. Agora que já percorremos a fundo os eventos que marcaram a história de Sansão e Dalila, chegamos ao clímax dessa narrativa que tão intensamente dialoga com a nossa jornada espiritual. Ao final dessa análise, somos convidados a compreender que a força e a vulnerabilidade caminham lado a lado na vida de cada um de nós, e que mesmo nas horas mais sombrias, a luz da verdade divina pode nos guiar de volta ao caminho da retidão. Nesta última parte, refletimos sobre a consequência das escolhas e a redenção que pode emergir mesmo após os erros mais dolorosos. Sansão, embora abençoado com uma força incomparável, experimentou a dura realidade do enfraquecimento quando se afastou do Senhor. A traição de Dalila não apenas desencadeou a queda de um herói, mas também nos trouxe uma lição eterna, a importância de manter nossos corações vigilantes e nossas almas enraizadas na fé, para que não percamos de vista os preceitos divinos que sustentam nossa existência. Ao observarmos essa história, somos levados a reconhecer que cada escolha, por menor que pareça, tem o potencial de transformar nosso destino. O erro de Sansão nos mostra que a confiança desmedida pode ser tão perigosa quanto o desconhecimento dos próprios limites, e que a sedução das aparências pode nos cegar para a verdadeira força que reside na humildade e na obediência a Deus. Assim, irmãos, somos convidados a nos perguntar: estamos dispostos a reconhecer nossas fraquezas e a buscar a constante renovação espiritual através da oração e da comunhão com o nosso Criador? O ensinamento central que devemos extrair deste episódio é que a verdadeira fortaleza não está na grandiosidade física, mas na fidelidade e na capacidade de nos reerguermos após cada queda. Como nos lembra a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, nossa força se torna genuína quando acompanhada pela sabedoria divina e pela humildade de reconhecer que somos peregrinos em uma longa caminhada. E é justamente nesse momento de reflexão que podemos transformar nossos erros em oportunidades de crescimento, permitindo que cada experiência dolorosa se converta em um passo rumo à verdadeira salvação. Nesta conclusão, quero reafirmar a importância de mantermos a chama da fé acesa, mesmo diante das adversidades. Que cada um de nós possa aprender com o exemplo de Sansão, não para glorificar seus erros, mas para valorizar o poder do arrependimento e da renovação. Que a lição deixada pela traição de Dalila nos sirva de alerta para que jamais permitamos que as tentações do mundo nos afastem do propósito divino. Lembrem-se, a nossa maior vitória reside em reconhecer nossas imperfeições e buscar incessantemente a luz que emana do Espírito Santo.
Para finalizar, convido cada um dos nossos amados irmãos a se comprometer com essa verdade inabalável. Inscrevam-se no canal Reflexões Bíblicas, deixem seu like, comentem e compartilhem este vídeo para que mais pessoas possam se inspirar e aprender a valorizar a palavra de Deus em suas vidas. E ao encontrar este caminho de fé, lembrem-se de aceitar Jesus como Salvador e busquem uma comunidade que os ajude a fortalecer essa caminhada. Nos momentos finais deste vídeo, proponho que assistam aos 2 vídeos que aparecem na tela final, uma continuação do tema e uma exploração de outros mistérios bíblicos, pois juntos eles formarão um mosaico de ensinamentos que irão transformar a forma como vocês veem o mundo e se relacionam com o divino. Que a paz e a bênção do Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de vocês, fortalecendo suas almas e iluminando seus caminhos hoje e sempre. Permitam que a verdade revelada aqui ecoe em seus corações e que a sabedoria divina seja a âncora que os mantém firmes em meio às tempestades. E assim, queridos irmãos, encerra-se este momento de reflexão, com a certeza de que mesmo nos instantes de maior fraqueza, a graça de Deus é capaz de nos restaurar e conduzir a uma nova aurora de esperança e renovação. Agora, irmãos, chegamos ao momento decisivo desta jornada, onde todas as reflexões, dúvidas e ensinamentos se convergem para uma única verdade transformadora. Durante todo este vídeo, exploramos os mistérios por trás da traição de Dalila e a vulnerabilidade de Sansão, buscando entender como até o homem mais forte pode ser derrubado quando se afasta do caminho divino. Pense, quantas vezes permitimos que a ilusão de segurança e o orgulho nos afastem do amor e da proteção do nosso Criador? É neste momento que somos chamados a uma profunda autoavaliação, a reconhecer nossas fragilidades e a buscar com humildade a verdadeira fortaleza que só a fé pode oferecer. Lembramos que a história de Sansão e Dalila não é meramente um relato do passado, mas um espelho para a nossa realidade hoje. Assim como Sansão, cada um de nós foi agraciado com dons e capacidades especiais. Porém, sem vigilância espiritual, esses dons podem ser ofuscados por tentações e escolhas erradas. Convido vocês, amados irmãos, a refletirem. Será que estamos cuidando com a devida atenção dos caminhos que escolhemos trilhar? Será que, em algum momento, nos deixamos seduzir por falsas promessas de poder e segurança, esquecendo que nossa verdadeira força reside na dependência do Senhor? Nesta etapa final, é tempo de resgatar a esperança e a renovação. Através dos ensinamentos da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, e de Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 8, aprendemos que a humildade e a submissão à vontade divina são os alicerces de uma vida plena e abençoada. O erro de Sansão, tão profundamente narrado, serve como um alerta e também como um convite à transformação. O convite de abandonar a autoconfiança enganosa e de aceitar de coração aberto a sabedoria que vem do alto. Que possamos, neste momento, nos comprometer a viver com mais fé, amor e vigilância. Que cada lição extraída deste relato inspire não apenas uma mudança de atitude, mas também um profundo reencontro com a verdade da palavra de Deus. Reafirmo o chamado. Inscrevam-se no canal Reflexões Bíblicas, deixem seu like, comentem e compartilhem esta mensagem para que ela alcance cada coração sedento por luz. Se você acompanhou todo este conteúdo, manifeste nos comentários. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus, reafirmando o compromisso de caminhar sempre na direção que o Senhor indica. Nesta conclusão, reafirmo que a verdadeira salvação se constrói dia a dia, por meio do arrependimento sincero, da oração fervorosa e da busca constante pelo reino dos céus. Se ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o exato momento de abrir o coração e aceitar o Salvador que nos guia e fortalece.
Procure uma igreja próxima. Permita-se fazer parte de uma comunidade que lhe ofereça suporte e amor. E sinta a renovação que a fé verdadeira traz. Ao olharmos para o futuro, lembremo-nos das palavras inspiradoras de estudiosos renomados que enfatizam que os desafios e as provações são, na verdade, oportunidades disfarçadas para um recomeço espiritual. Que a mensagem de hoje seja o ponto de virada na sua vida, um convite para deixar para trás os erros do passado e abraçar a graça e a misericórdia que Deus oferece gratuitamente a cada um de nós. Que a paz e a bênção do Senhor Jesus Cristo estejam sobre você e sua família, iluminando seu caminho e fortalecendo sua alma em cada novo amanhecer. Que o poder transformador desta mensagem se espalhe em seu coração e, por meio de suas ações, toque a vida de muitos outros. E assim, com este último ensinamento, encerramos esta jornada, mas iniciamos uma nova etapa de fé, esperança e compromisso com a verdade divina. Amém.